Boa tarde, galera. Boa tarde. Todas melhores aqui. Como vocês estão, meu povo? Como vocês estão? Hoje nós estamos fazendo uma live com o tema da importância de estudarmos teoria, o porquê de estudar teoria. Rodolfo Melo, fala Pedra. Tranquilo, Pedro? Como é que você tá? Saudades também, mano. Tamo junto. Galera, beleza? Na live de hoje, cara, a gente vai falar qual é a importância de estudarmos teoria. Lógico, o foco é teoria musical, mas eu não vou abranger somente teoria. Eu quero mostrar a importância de você estudar tudo o que envolve, tudo dentro da música que envolve parte teórica. Então, eu gostaria que vocês participassem, que vocês falassem, questionassem, mostrando: Hélio, eu não gosto da teoria por causa disso, disso. Ah, Hélio, eu acho que a teoria não é importante no meu modo de ver. Ah, Hélio, eu até gosto de teoria, mas não consigo entender. Ah, Hélio, o que a gente pode fazer para entender melhor? Não sei, eu preciso que vocês falem comigo. E aí, boss, tranquilo? Galera, outra coisa, vocês estão me ouvindo bem aí? Se estão ouvindo bem, por favor, dá um joinha aí para eu saber que vocês estão ouvindo, por favor. Vocês estão ouvindo aí bem, por favor, dá um joinhazinho aí para eu saber que vocês estão ouvindo. Obrigado, boss, tranquilo? Fico muito feliz de ter o Rodolfo aqui, o Pedra, assistindo a live, e o Borges, que foram pessoas que estiveram bem próximas de mim bastante tempo da minha vida e me conheceram bem. Tamo junto. Galera, pois bem, eu vou esperar mais um pouco. Recém entramos, faz 2 minutos que estamos online. Vou esperar mais um pouquinho a galera chegar. Aí a gente começa a falar um pouco sobre a questão de teoria. Vamos falar um pouco sobre como é que era feito antigamente, no passado. Antigamente, no passado, é muita redundância, né? Como é que era feito e como hoje é feito, tranquilo? Seja bem-vindo, Isabelle, seja bem-vindo, Cassiane, Gian, sejam todos muito bem-vindos, tranquilo? Lembrando, a live de hoje é sobre a importância de estudar teoria, a importância de estudar as matérias teóricas da música. Abner, seja bem-vindo, Arthur, seja bem-vindo. Galera, como eu já falei, para quem me segue no Instagram ou nos grupos que eu faço parte, a live de hoje é sobre a importância de se estudar teoria. O porquê preciso estudar teoria? O que a teoria vai mudar na minha vida? O que ela vai agregar e tudo mais? Essa é a importância. Bem-vindo, Lucas, bem-vindo, Leave Me Alone. Bem-vindo a todos. Quem tiver já a sua dúvida do porquê, Hélio, eu não gosto de teoria, lança aí. Hélio, eu acho que teoria não serve pra nada. Já lança aí. Opa! O Lucas botou: por que preciso estudar? Rapaz, a gente precisa estudar para ser alguém, pra gente aprender e evoluir. Mas vamos lá. Bem-vindo ao Snaid. O Snaid foi um dos meus chefes aqui onde eu trabalho. Seja muito bem-vindo. A Isabelle botou aqui: eu até gosto de teoria, mas algumas coisas não entendo com perfeição e sempre fico em dúvidas. Aí uma carinha triste: acorde, me mata um dia. Bem-vindo Lucas, bem-vinda Fernanda. Galera, sejam todos muito bem-vindos na live de hoje. Vamos falar, como eu já disse, por que a M? Por que a M? A live de hoje iremos falar sobre a importância de estudar teoria, galera. Teoria é tão difícil, Borges botou. Não, não é tão difícil, galera. Não é tão difícil. Uma coisa que eu trabalho com meus alunos é o seguinte: nada é difícil. Provavelmente você tenha tido uma visão que não foi facilitada para você. Talvez se um professor adaptar a maneira de ensino, isso possa te fazer assim, sentir prazer. Teoria não é tão difícil, é isso, Borges? Meu pai está online, seja muito bem-vindo, pai.
Dimas Arthur, gente, novamente, Dimas Arthur está na nossa live. Futuramente irei marcar um dia para fazer uma live com ele, Dimas Arthur. Dimas Arthur, para quem não conhece, é um compositor, um parceiro, um irmão. E ele vai estar nessa live, ele vai poder nos ajudar também. Porque Dimas Arthur, ele é um compositor, e o compositor, para poder compor suas obras, analisar tudo como tem que ser feito, tudo aquilo que ele planejou, ele precisa do estudo da teoria, ele precisa ter os fundamentos teóricos bem afirmados. Então, ele pode nos ajudar aí caso a gente tenha algum tipo de dúvida. Abner, muito obrigado. Gente, Moisés Valentim, meu pai, eu gosto de falar que ele é o mestre Oda na minha vida, o cara que me iniciou aí. Tranquilo? E eu tenho certeza que eu não saberia nem metade das coisas se não fosse por ele, ainda mais na teoria, né? Eu tinha muitas dificuldades também, em algumas coisas teóricas, mas vamos desmistificar isso hoje aqui, tranquilo? Vamos começar. Galera, hoje em dia, a realidade do brasileiro o brasileiro, vou tentar pegar uma melhor imagem aqui, melhor ângulo aqui, que fique mais iluminado, galera, tá? Acho que aqui melhorou. Hoje, o brasileiro, teoria é difícil, eu tenho bastante dificuldade, voltei a estudar. Ainda bem que você voltou a estudar, Bosch. Vamos lá. O brasileiro, ele não gosta de perder tempo. O brasileiro, a juventude hoje, hoje o mundo gira em torno de tudo para ontem, a gente não pode perder tempo. Então, como que funcionava a aula de teoria antigamente? Como que funcionava as aulas de música? Por que eu digo antigamente? Porque quando eu comecei a estudar música foi ali na década de 90, não foi nos anos 2000 e lá se vamos. Foi na década de 90. Antigamente, você teria que ficar um bom tempo estudando teoria, você tinha que atingir até um certo grau de conhecimento na teoria, sobre intervalo, sobre notas, posicionamento de notas, nome de notas, perdão, e um pouco até de acorde, poucas coisas, para depois você pegar o instrumento para você começar a trabalhar. Hoje em dia já não acontece mais isso. Hoje em dia o aluno chega assim, pai, mãe, eu quero estudar música. Você chega no curso de música e vira pro professor, eu quero estudar música. O professor pergunta, que instrumento você quer? Aí você fala, eu quero saxofone, eu quero a clarineta, eu quero violão. E no primeiro dia de aula você tem uma pincelada sobre o que é música, se você tiver, e você já vai direto para a prática. Então tem muita gente hoje crescendo muito na prática e na teoria, eu conheço muitos musicistas, colegas meus, aqui de Santa Maria mesmo, que tocam muito, improvisam e fazem de tudo, mas quando você bota uma simples partitura na frente dela, ela não sabe o que é aquilo, parece que está em outro idioma, entende? Então eu quero mostrar para vocês a importância da gente estudar a teoria, para que quando isso acontecer, você não venha ficar travado, bugado, tela azul. Então tá, hoje, para você, qual é a importância hoje da galera que estuda teoria? A pessoa que estuda teoria hoje, ela está visando ou um concurso público, ali na área do militarismo, para estudar teoria musical, ou a pessoa vai fazer uma faculdade de música, aí ele precisa estudar teoria para ingressar nesses dois ambientes, podemos colocar assim, né? Aí o que acontece? Você não gosta tanto de teoria, se obrigou a estudar para conseguir ou o emprego ou a graduação que você deseja, e você foi para o meio onde você será inserido, ou músico militar ou na graduação. Na graduação você vai ter praticamente metade do seu curso em matérias teóricas e metade do curso em matérias práticas. As teóricas, como você vai fazer? Você vai empurrar com a barriga, você vai estudar, algumas você vai gostar, outras você não vai gostar. Aqui em Santa Maria, a maioria das pessoas que entram no curso de música acabam sendo reprovadas nos primeiros anos, no primeiro até no segundo ano, só em teoria, porque entra com uma base ruim, não quer parar para prestar atenção a importância da teoria. Por exemplo, se você precisa fazer uma cirurgia,
Aí você é um médico e você precisa realizar uma cirurgia de um procedimento que você não vê há anos. O que você vai fazer? Você vai voltar para a teoria, buscar ali os ensinamentos, fundamentos teóricos de como realizar aquele procedimento. Na música é a mesma coisa. Quando você estuda, você adquire o conhecimento fica com você. Só que com o passar dos tempos, algumas definições vão melhorando, vão se evoluindo, e com isso você precisa dar uma relembrada quando necessário. Então, por exemplo, dentro de uma graduação você precisa entender a parte teórica de quê? Da teoria musical, qual é o fundamento da música ali, as suas subdivisões e tudo mais. Você precisa entender a teoria da história da música, que é muita coisa para você ler, é muita teoria. Por que eu preciso da história da música, Hélio? Porque se você estudar a história da música, você vai entender o que os compositores dos períodos queriam, de que maneira você deveria tocar, como é que era, como é que foi o processo. Um compositor, como que era um compositor, ele escrevia suas obras no período barroco, no período clássico. Por isso nós temos que estudar. Se você estuda composição, você precisa entender como que funciona o campo composicional, você precisa entender de harmonia, você precisa entender de diversas matérias teóricas. Você consegue compreender da importância que nós temos para estudar teoria? A gente não pode achar que teoria é um capricho, que é uma coisa a mais. Não, faz muita diferença. Entendeu? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Galera, quem quiser mandar pergunta aí, pode mandar pergunta. Ah, Hélio, eu estudei teoria e tal assunto assim me complicou. Dependendo do assunto, eu posso dar uma pincelada rapidamente. Se não, me procure no direct que eu posso tirar a sua dúvida. Tranquilo? Vamos lá. Galera, hoje em dia eu tenho alguns alunos que quando eu passo alguma lição de método para eles, eu entrego o método para eles e começa aquela grande dificuldade. A pessoa encara a partitura, encara o método e o que acontece? Ou a pessoa tem dificuldade em divisão, ou a pessoa não sabe que nota que está escrito, o que está ali, o que ela precisa tocar, que nota que seria, ou ler. E são essas coisas que começam já a dificultar por falta da teoria nas nossas vidas. Tranquilo, Wilson? Seja bem-vindo à nossa live aí. Quiser mandar pergunta, Wilson, pode mandar, tranquilo? O que eu estava falando, quando você pega uma partitura, você como aluno iniciante, o que a gente foca em olhar? A gente foca em olhar a clave. Se eu não sei teoria, eu não sei que tipo de clave que eu tô lendo. Depois de eu focar na clave, eu vou focar o quê? Na tonalidade. Se eu não sei teoria, eu não sei dizer que tom é. Depois eu vou focar o quê? Em que tipo de compasso é? Se ele é um compasso binário, ternário, quaternário, se ele é um compasso simples, se ele é um compasso composto, se ele é um compasso misto, se ele é um compasso alternado. Como que eu vou saber isso? Estudando a teoria. E depois o que eu vou? Eu vou diretamente para a partitura, diretamente olhar para as notas. Mas eu não sei o nome das notas porque eu não gosto de estudar teoria. Eu não vejo por que estudar teoria. Você que não estuda teoria, você está limitando o seu potencial. Entendeu? Então, semana passada eu falei do que você realmente precisava estudar no seu instrumento. Eu te mostrei um modelo. Agora eu quero te mostrar a importância de você estudar teoria. A importância de você pegar um livro e falar o que é música. Música é a arte de combinar os sons. Mas o que seriam esses sons? Em quantas partes se divide a música? O que é um intervalo? O que é uma tonalidade? Como é que eu faço para ver tom? Como eu falei, tem muita gente que toca muito bem, mas toca de ouvido. Mas chega na hora do vamos ver ali... Eu tenho um colega meu que ele fez uma prova, um concurso para o exército uma vez, e ele falou assim, o meu instrumento é percussão, então percussão não tem nota ali, então eu não preciso ler. Chegou na hora da prova, gente, o que aconteceu? Tinha uma partitura para ele ler o nome das notas. Ele falou, eu não vou ler, porque o meu instrumento não tem nota, é diferente. Ele estava certo? Mais ou menos. Percussão tem nota? Tem nota. Cada tom de uma bateria é uma nota diferenciada. Então, você precisa estudar a teoria. Você precisa saber ler o nome das notas. Esses dias, semana passada, na verdade, eu estava participando junto da aula do meu pai,
que ele está fazendo aula nesse período de quarentena, aula por videochamada, videoconferência com os alunos dele. Eu pude perceber que existe muita dúvida sobre a teoria. Por quê? Porque nós não queremos ler. Já reparou que às vezes você tem um método do seu instrumento específico e você chega ali e o método está ali dizendo, tá ali a partitura, né? A clave de sol, se o seu instrumento é clave de sol, clave de fá, se o seu instrumento é clave de fá, tonalidade, armadura de clave, indicação do compasso e vinha a partitura. Só que acima dessa pauta e desse exercício tinha um texto e que você nunca parou para ler. E às vezes nesse texto ele te falava, eu quero que você nesse exercício estude respiração, faça de tal maneira, que essa não sei o que, mas o que, mas o que, mas o que, mas o que. Mas o que isso tem a ver com a teoria? Isso faz parte da teoria, porque isso é a parte teórica do exercício que você vai ter que fazer. Existem muitos métodos que têm uma parte teórica do que tem que fazer, como fazer. Hoje em dia nós temos diversos aplicativos de traduções, nós temos o Google Tradutor, que hoje em dia é confiável. Antigamente a gente não tinha isso. E a gente dava um jeito de se virar. Então a gente não pode se melindrar. Aqui o Gabriel e mais uma menina falaram que a música, o estudo da teoria tornou-se complicado para eles. Sim. Por que se tornou complicado para eles? Não é fácil, Hélio? Você disse que é fácil. É fácil ou não é? Sim, é fácil. Porém, existe a evolução de cada nível que você vai atingindo e essa evolução te faz entender mais, então, notoriamente, vai vir coisas mais complexas para você entender, coisas mais difíceis. Até aqui, tranquilo? Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Vocês estão vivos? Estão entendendo tudo? Se não estiverem, pessoal, falem, que eu tento melhorar a didática aqui, ou até a questão de botar um fone de ouvido, tá? Estão entendendo aí, por favor? Deem um joinha para mim, por favor, para eu saber que vocês estão aí. Enquanto isso, bem-vindo, Steve, multi-instrumentista, Gustavo, sejam bem-vindos. E aí, galera, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo sim ou não? Manda um joinha aí, por favor. Só para saber. Mandem um joinha aí para dar aquela moral, aquele reforço. Valeu, Cassiane. Tá. Só um minuto, galera. Deixa eu ver se eu acho o livro que eu quero. Achei. Show. Valeu, galera. Muito obrigado. E mostra que vocês estão ouvindo. Tranquilo. Por exemplo, aqui eu tô com um livro do Borromeo Med. Aí tem gente que pode estar assistindo lá e falando assim, pô, Hélio, Borromeo Med, Hélio, qual foi? Te liga, cara. Esquece Borromeo Med. Galera, eu sei que tem muita gente no Brasil que detesta Borromeo Med, Maria de Matos, Luiza Priori, Mário Mascarenhas, odeia esses métodos, mas são os métodos que são utilizados nos concursos no Brasil hoje. Se você tem um concurso de prefeitura de alguma cidade, ele vai te pedir Maria Priori e provavelmente Mário Mascarenhas. Se você tem um concurso militar ele já usa mais o Borromeo Med, concurso de questão de militar, seja federal ou polícia militar, ou seja bombeiro, fez concurso para música, provavelmente você vai ter um dos livros do edital vai ser esse aqui, Borromeo. Por que tem muita gente que detesta Borromeo? Porque há coisas erradas aqui. Há coisas erradas aqui. Não podemos falar que esse livro é 100% perfeito. Só que nós temos que nos basear por ele para fazer o tal concurso. Beleza. O que torna a teoria difícil? Geralmente, ou é a falta de um professor, a falta de uma pessoa te orientar, mostrar com clareza as definições de uma maneira mais simplificada. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui se ele fala o que... aqui, ó. Aqui ele fala
que música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Cara, se eu sou um aluno novo e vi uma definição dessa, eu falo assim, é o quê? Não entendi nada. Então o que eu vou falar? O que é música? É a arte de combinar os sons. Quem dá essa definição? Maria Prioli. Então, é uma definição mais simples, que engloba tudo e você consegue entender com clareza. Mas como é que eu consegui chegar nessa definição mais simples? Porque eu tive um professor que me mostrou o caminho. Então, é sempre bom, recomendado, vocês terem um professor. Mas, Hélio, eu não tenho um professor. Vocês podem conseguir um professor, vocês podem, no YouTube, existem muitas pessoas dando aula de teoria, mas eu não confio. Então me mande uma mensagem no direct que a gente pode arranjar um jeito de criar uma consultoria de teoria musical. Eu já tenho uma consultoria de clarineta, onde eu oriento alguns alunos de clarineta. Podemos também criar alguma consultoria de teoria para te ajudar com as dúvidas dos concursos, até da tua faculdade, para te resolver. Então, você começa a estudar ali no início. O que é música? Em quantas partes divide a música? Aí vem, né? Aquela pequena briga que já começa. Ah, mas Maria Prioli fala que a música divide em 3. O Borromeo Médio fala que a música divide em 4. Amém. Aprende mais uma. E aprende definições de livros diferentes. É muito mais fácil. Aí você começa a ver quais são as figuras utilizadas. Até aí, tranquilo. Quais são as figuras usadas, quais são os nomes das figuras, as suas correspondentes em pausas. Por exemplo, o que seria correspondente em pausa? Existe a figura chamada semibreve, existe a sua correspondente em pausa. Pausa da semibreve. Por aí se vai, em todas as figuras existentes. Aí, quando começa a complicar um pouquinho? Quando a gente começa a jogar alguns números, a galera começa já a ficar assim, poxa, eu não estou entendendo, como assim alguns números? Por exemplo, cada figura dessa, ela possui um número identificador, podemos colocar assim. Que matéria é essa? Que parte da matéria de teoria seria essa, Hélio? Essa parte da matéria de teoria, gente, é os valores proporcionais. O que quer dizer? Cada figura, ela tem um número de identificação. Como assim, Hélio? Não estou entendendo. É bem simples. Você possui uma identidade. E na sua identidade tem o seu número identificador. O seu CPF, se você digitar, se o governo digitar seu CPF lá, vai aparecer todos os seus dados. Isso é o seu número de identidade, o seu CPF, o seu número que identifique você. As figuras musicais possuem a mesma coisa. Cada figura musical possui um número que representa que figura que é. O número 1 representa uma figura, o número 2 representa outra figura. Só que aí começa carpicar um pouquinho, O que é o carpicar? Começa a complicar um pouquinho. A gente sabe que os números são 1, 2, 3, 4, 5. Só que na música, os números das figuras, eles trabalham em valores multiplicativos por 2. Então os números são 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí sim vamos. Tranquilo até aqui? Eu acho que tá. Ninguém falou nada. E o pessoal não está saindo aí, então acho que o pessoal está entendendo. Aqui eu vou mostrar um exemplo que o Borromeo mostra. Não sei se todos conseguirão enxergar com clareza. Cada figura aqui, aqui demonstrada, ela possui um número identificador. Isso é uma das coisas que a galera começa a complicar. Por quê? Porque quando a gente fala assim, já viu o teu professor falar assim, Hélio, quanto tempo vai na semibreve? A gente enche o peito, brabão e fala 4 tempos. Aí teu professor fala, tá errado. E você, ué professor, o senhor tá louco? O senhor me ensinou, a semibreve vale 4 tempos. Aí o professor fala, abençoado de Jeová, eu falei qual é o compasso? Aí tu, pô, o senhor não falou não. Então como é que ela vale alguma coisa? Então, são esses momentos que começam a querer complicar um pouquinho, que entra uma parte da matemática aí, porque você vai ter que saber a questão das divisões, a proporcionalidade das figuras para que... Mas, por que eu preciso estudar isso? Para que quando você pega uma partitura e tenha essas notas aqui, você consiga saber dividir, entende?
para que não ocorra o quê? Você chegar, receber a partitura e tu... Isso aqui é a música? Eu não sei ver isso. Aí como é que você toca? Ah, mano, eu toco dos ouvidos, né? Eu ouço tocar e vou copiando. E aí, galera? Vocês conseguem perceber a real importância de estudarmos teoria? Mas eu não digo somente a real importância de você só ver o básico da teoria, mas ver mais coisas. Por exemplo, você chegou num determinado local e viu aquele instrumentista, aquele clarinetista, saxofonista, trompetista, trombonista, guitarrista, contrabaixista, baterista, o cara tá improvisando, o cara tá mandando ali os acordes enlouquecidos. Como que eu sei o que ele está fazendo de improviso, para onde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer, quais são as notas que cabem ali? Como é que eu sei disso? É bem simples, com o estudo de harmonia. Mas você não está falando de teoria? Sim, eu estou falando da teoria em geral da música. Eu não estou falando somente de teoria musical. A harmonia, ela é uma das ramificações da teoria musical. Temos harmonia, temos análise musical e diversas outras matérias. História da música, por aí se vai. Então vocês têm que entender que se vocês querem fazer as coisas bem feitas, desde improvisação, leitura de nota, divisão rítmica, solfejo, qualquer coisa, é necessário que vocês estudem teoria. Conseguem compreender? Aí vocês podem falar assim, pô, Hélio, eu acho que tu tá sendo fatídico aí, cara. Tu tá só falando, estou teoria. E nada que tu mostrou me comprovou que eu tinha que estudar teoria realmente. Então, eu abro aqui, caso você queira lançar alguma pergunta. Ah, Hélio, eu não entendo tal parte da matéria de teoria. Me dá uma luz aí. Pô, o que é tons vizinhos, Hélio? Explica aí, pô. Eu tenho dificuldade nessa parada. O que são intervalos? O que é escala? O que é escala geral? Esses dias, um colega meu que está aqui assistindo a aula, ele está assistindo aqui a live aqui, ele mandou uma pergunta para mim, cara, eu vi que saiu o edital do concurso do Exército aqui e falava escala geral, falava sobre escala geral. O que é escala geral? O que é isso? Eu nunca vi uma nomenclatura dessa. Aí eu falei, não, cara, é que no livro X fala que escala geral é isso, por causa disso. Então, estão entendendo? Tranquilo? A pessoa não precisa rir para se identificar, tá bom? É basicamente isso. Galera, vocês têm alguma dúvida de teoria que queiram tirar? Vocês queiram se manifestar? Hoje a live era um pouco diferente. Eu não estou acostumado para tirar dúvida de clarineta, mas eu estou aqui para ajudar vocês a compreenderem a importância de estudar teoria. Por exemplo, teve algumas pessoas que falaram aqui no início, acho que a Isabelle, o Gabriel Borges, falaram que tinham uma certa dificuldade sobre a teoria. Eu pergunto, vocês querem tirar alguma dúvida? Vocês querem o esclarecimento de alguma área da teoria que vocês queiram saber? Sim ou não? Lucas, tu que gosta sempre de mandar pergunta aí, por favor, manda a pergunta aí, tira a dúvida pra gente aí, tranquilo? Teoria musical, muito importante. Teoria. O que? Essa nomenclatura não fazia parte da minha vida. O que é a escala geral? Eu sei que não fazia parte da sua vida. E aí, gente? Alguém? Perguntas, dúvidas, queiram falar? Queiram se manifestar com alguma coisa? Queiram falar? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Queiram tirar alguma dúvida? E aí, gente, manda aí, por favor. Fala aí, galera. Vamos lá. Qualquer coisa, se eu não souber responder, eu dou aquela coladinha aqui no livro aqui. Tranquilo? E outra coisa, gente, a gente não precisa estudar teoria para saber todas as definições, saber tudo. Você não precisa ser o sabedor, o conhecedor da teoria universal. Você precisa saber ter conhecimentos teóricos que irá te defender por onde você quer que passar. Sérgio, seja bem-vindo, muito bem-vindo à nossa live sobre a importância de estudar teoria. Tranquilo?
Já foi esclarecido aqui o que remete a ser importante a estudarmos teoria e o que usamos hoje, a teoria, onde é mais utilizada, que é para os concursos ou para ingresso numa graduação. Então, quem tiver alguma dúvida de teoria e quiser lançar aqui, por favor, será muito prazeroso responder a sua dúvida. É o Christian Ben que está online. Seja bem-vindo, Christian. Tamo junto. E aí, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Outra coisa, galera, se vocês gostaram desse tema sobre questão de teoria, eu queria que vocês me respondessem depois, pode ser aqui na live ou inbox. Se vocês acharem interessante a questão de falarmos sobre teoria, eu posso fazer lives específicas explicando determinados assuntos. Um exemplo, uma live, não precisa durar 1 hora, podemos falar sobre questão de intervalos, questão de escala geral. Então, eu quero que vocês, seja tanto na prática, seja quanto com teoria. Quero ajudar vocês a serem pessoas melhores. Vamos ver, o Iago acabou de entrar. Seja bem-vindo, Iago. Nós estamos fazendo uma live sobre a importância da teoria. Se você tem alguma dúvida de teoria, pode mandar aí para a gente tentar responder. Não vou prometer responder. O Lucas falou, fala sobre a importância do conhecimento básico sobre intervalos para os estudos, por exemplo, tensão sensível e a importância da dominante. Galera, esse assunto que o Lucas pediu é um assunto que remeteria muito tempo a gente falar. Então eu vou falar um pouco brevemente. O que é intervalo? Intervalo é bem simples, é a distância de uma nota para outra. Como a gente classifica o intervalo? O intervalo ele vai ser classificado, ele pode ser de grau. Ele é que tipo de grau? Ele é uma segunda, ele é uma terceira, ele é uma quarta, ele é uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Os intervalos vai até a oitava? Os simples, sim. Passou de uma oitava, ele se torna um intervalo composto. O que é um intervalo composto? É um intervalo que uma nota ultrapassa a sua oitava. Por exemplo, Dó a Dó. Isso é uma oitava. Isso então faz parte do intervalo simples. Dó a Mi bemol, vamos supor, o Dó abaixo da pauta, e o Mi bemol no quarto espaço. Aí já temos o intervalo composto. Beleza. E aí, como está a classificação do intervalo, ele, como eu falei, ele vai ser classificado em segunda, terça, quarta, quinta, até a oitava, e depois vem os compostos. Aí ele vai ser classificado em qual tipo de módulos podemos colocar assim? Ele vai ser maior, menor, aumentado ou diminuto. Hélio, como é que eu sei que o intervalo de segunda ele é maior, aumentado, maior, menor, aumentado ou diminuto? Quando você pega o livro de teoria, você está estudando, você consegue contar semitons. O que é semitons, tons? Por isso eu estou falando, intervalo é uma matéria que a gente precisa se esmiuçar muito. Tom, opa, preciso beber água aqui porque a garganta atacou aqui, gente. Foi mal. Eu vou adiantar uma pergunta que seria para a live. Tá com a garganta aqui. Tô falando aqui. Beleza, Abel. Vou deixar anotado aqui tua pergunta para a live do Dimas, pra gente bombardear de pergunta. Tranquilo. Voltando aqui ao que o Lucas estava falando. Para você ver, para eu falar de intervalo, eu tenho que entender o que é tom e semitom. O que é tom? É a distância de uma nota para outra. O que é semitom? É metade de um tom. Dentro de um tom, o que possui dentro de um tom? Existem 9 pequeníssimas partes, chamadas de coma. O que é esse coma? Esse coma é algo que nós, seres humanos, com nossos ouvidos, não podemos perceber. Como a gente percebe, então, se eu estou desafinado um coma, 2 coma? Aí já é com aparelhos eletrônicos e tudo mais. Mas o que eu queria falar sobre os intervalos. Intervalos, para mim, foi o divisor de águas
Quando eu estudava teoria, quando eu cheguei, eu estudava teoria, comecei a estudar o básico e fui. Quando eu cheguei em intervalos, rapaz, ali eu comecei a arrancar os meus cabelos de desespero, porque eu não conseguia entender essa questão de tom, semitom, tom, semitons, a classificação, quando ele vai ser maior, menor, aumentado e diminuto, e existe alguns que são justo. Aí depois vem inversão dos intervalos. O que era maior torna-se menor, o que era menor torna-se maior, o que era aumentado torna-se diminuto, o que era diminuto torna-se aumentado, e os justos, como a Bíblia diz, permaneçam justos. Tranquilo? Desculpa a brincadeira, mas para vocês entenderem, né? Então, isso tudo é um pouquinho do Jackson Emanuel. Olá, Jackson, seja bem-vindo. Wes, seja bem-vindo. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo. Galera, então entendem? Para eu entender, quando você vai tocar o seu instrumento e você tem que fazer aqueles intervalos ali, vamos supor, dó, ré, dó, ré, dó. De dó para ré, isso é um intervalo. É um intervalo de segunda maior. Por quê? Porque de dó para ré possui um tom. Isso é uma coisa simples. Você vai chegar um momento que você vai precisar tocar uma obra e tudo mais, que você vai precisar saber, pô, esse salto intervalar aqui que está rolando, ele que tipo de salto é? Ele é um salto intervalar de um intervalo simples, intervalo composto, ele é um intervalo maior, menor, porque a resolução de um intervalo menor é uma coisa, de uma maior é outra coisa. Então eu preciso saber teoria para resolver esses pequenos detalhes, esses pequenos panes. Porque quando eu for tocar, vai me ajudar, vai me facilitar. Quem é da igreja aqui vai saber o que é isso aqui, ó. Harpa cristã. A gente às vezes, hoje em dia tem aquelas harpas transportadas, facilitadas. Meu pai que está online aqui, quando eu estudava, eu e a galera da minha época, a gente pegava aquelas harpas transportadas, ele falava assim, pare de usar a harpa de preguiçoso, vá aprender a transportar. Foi uma das melhores coisas que eu aprendi o transporte e eu utilizo hoje para minha vida profissional, aí fora. Por exemplo, eu tenho uma partitura aqui ela está em dó, eu preciso transportar. Pô, olha, o que é transportar? Teoria. Eu preciso ler como se fosse um outro idioma. É como se essa partitura estivesse em português e eu precisasse ler ela em inglês, ou francês, ou alemão, ou se fosse ao contrário, se ela estivesse em outro idioma eu tivesse que ler ela em português. Isso basicamente é o transporte, compreende até aí? Então, gente, isso tudo é para demonstrar para vocês a importância que a gente precisa estudar teoria. Por exemplo, eu olho aqui, ó, acho que todos conseguem ver. Nós temos aqui a armadura, a clave, nós temos aqui o indício de tonalidade, nós temos o numerador do compasso. A fração numérica, assim dizendo, para dizer que tipo de compasso que é. Só que se eu não sei teoria, eu vou saber que tipo de clave é essa, que tipo de tonalidade é essa e que tipo de compasso seria esse? Não. Por isso nós precisamos estudar a teoria musical. Tranquilo, galera? Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Wendel, oi, tudo bem, galera? Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Galera, mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Queira tirar a sua dúvida? Sim ou não? Manda aí. Estou aqui para ajudar vocês. Se não tiver ninguém com mais dúvidas, eu vou encerrar a live por aqui. Pô, ele vai encerrar a live mais cedo? Sim. Por quê? Porque isso é mais um bate-papo, a live de hoje, de uma pessoa um pouco mais experiente que talvez vocês, a importância de estudar teoria. Para você ter uma noção, existiu, não estou falando que foi o meu caso, mas existiu o caso de pessoas, musicistas hoje, grandes musicistas, ter estudado 4 anos de teoria para depois pegar um instrumento. Vocês conseguem ver a importância disso? Hoje eu até brinco com algumas pessoas dizendo que nós somos a geração do miojo, a geração instantânea. 3 minutos eu quero estar pronto. Eu quero chegar numa escola de música, eu não quero pegar teoria, eu quero pegar o instrumento e sair tocando. Porque eu vi que o fulaninho lá
na minha igreja, ou perto da minha casa, ou na faculdade, eu vi o cara tocando, o cara tocou pra caramba, e eu quero tocar igual o cara, só que eu quero tocar, eu não quero saber teoria que nem ele, entendeu? Então, galera, o intuito meu com essa live de hoje era demonstrar a importância, era mais para ser um bate-papo de mostrar o porquê necessitamos estudar a teoria, o porquê dela é tão importante. Por exemplo, quando eu fiz o concurso de aeronáutica, a prova se dividia em duas coisas. Em 60 questões 60 questões de música e 40 questões de português. Pô, Hélio, então é fácil. Não, porque teoria, ela varia dobrado. O valor dela seria multiplicado por 2, a sua nota. E começou a entrar a história da música, e começou a complicar, começou a ficar bem difícil assim, entende? Então, os concursos estão aí, eles não querem simplesmente uma pessoa para ocupar aquela vaga. E se abre um concurso do Exército, ele não quer simplesmente um musicista para ocupar aquela vaga de se tornar sargento, músico do Exército. Eles querem o melhor possível. A Marinha abre o concurso, eles não querem simplesmente mais um instrumentista, eles querem o melhor possível dentro da sua classificação de instrumento ali. A FAB, quando voltar a abrir os concursos, ela vai procurar também o melhor possível. Então, nós precisamos saber teoria. E tem muita gente que deixa para estudar teoria somente quando precisa. Por exemplo, se você começou a estudar música hoje, você debruça na teoria. Se você já faz anos que estuda música, você debruça cada vez mais na teoria. Não deixe quando você tiver com água já batendo aqui, quase morrendo afogado, para precisar estudar teoria. Porque é muita coisa e muitos detalhes. Aqui o Jackson falou assim, eu tenho dificuldade em graus, acordes e tal. Alguma dica? Cara, primeira coisa, graus, você sabe que você tem que decorar aquele nome do grau, tônica, dominante, mediante, sensível. Você tem que saber o que cada grau é, qual é o seu nome. A partir disso, depois que você saca sobre graus, você consegue compreender quais são a nomenclatura usadas em cada grau, aí você vai para a questão de acordes. Acorde de 3 sons, acorde de 4 sons, acorde de 5 sons, e a gente começa a brincadeira, entendeu? A dica que eu te dou é o seguinte, se você estude pelo Maria Prioli, a questão de acordes e de graus, e depois venha para o Borromeo Médio. Se você não conseguir entender sozinho o que os dois explica, me chama, Jackson, que eu vou fazer um bate-papo, eu e você sozinho, uma chamada de vídeo aí para eu poder te explicar e poder te ajudar, tranquilo? A Cassiane pergunta assim, para você o concurso de graduação o concurso de graduação exige mais teoria que o concurso militar? Cassiane, depende do concurso. Depende. Por exemplo, o concurso que eu fiz, por exemplo, a prova que eu fiz para entrar na UFSM, ela foi uma prova simples. Ela tinha questões de teorias, bastante coisa de teorias, mas não foi difícil. Tinha muito pega-ratão, sabe? Muitas pegadinhas, mas não era difícil. Eu não vou lembrar agora até que ponto que era ela, entende? Mas ela tinha não era complexa, assim, muita dificuldade, mas era um pré-requisito mínimo, podemos colocar assim. Tranquilo? Quando eu fui fazer concurso para a FAB, vamos lá, Marinha. A Marinha, ela pede as mesmas coisas que a FAB, um pouco mais, a parte teórica. A mesma coisa que a aeronáutica, só que um pouco mais leve e dos mesmos conteúdos. Só que na época não tinha história da música quando eu fiz. Só que quando eu fui fazer o concurso do Exército, era mais leve ainda, era só até acordes. Não sei se o Exército ainda está somente até acordes. E só que era a questão das pegadinhas. Se você tivesse com falta de atenção, se fosse olhar muito rápido, você caía. Mas o concurso mais difícil que eu fiz de teoria musical foi o da Força Aérea. Porque eram 60 questões, uma mais complexa que a outra. E abrangia todo o Borromeo Médio e todo o Maria Prioli 1 e 2. E no final começou a usar o livro de História da Música do Roy Bennett. Então, era muita coisa para se estudar. Para mim, o mais difícil que eu enfrentei até hoje foi o da aeronáutica. Tranquilo, Cassiane? Aí o Wender pergunta aqui, isso mesmo, mestre, 2 anos atrás eu estava tentando saber mais sobre a série harmônica do instrumento e tive que aprofundar meus estudos da teoria. E
perdão, e hoje ter uma nova visão sobre esse assunto. Tá vendo? O Wendel aqui pôde exemplificar pra gente a importância de estudar teoria. Ele quis entender como que funcionava a série harmônica do seu instrumento, sobre o campo harmônico do seu instrumento, ele foi se aprofundar na teoria. Então, galera, mais uma vez eu falo, estudem teoria. A teoria é muito importante. A teoria é o divisor de águas. Pra mim, o cara pode tocar, fazer o que acontece. Se eu perguntar assim, cara, o que é um cluster? O cara, o quê? Perdi o cara. O que é um... me fala o início da definição da série harmônica aí, cara. Como é que você classifica intervalar? A classificação de intervalo da série harmônica. Aí o cara, o quê? Um quê? Um kuma? Então, gente, estudem teoria, tá? Não vai nessa onda que a teoria não serve para nada, serve para muita coisa. A teoria é muito importante. A teoria ajuda você a ter uma capacidade de entender mais o universo da música, entendeu? Eu gosto de falar que a música é uma ciência por si só, porque você tem ali, tu tem matemática, tu tem línguas, tu tem que falar outras línguas, pelo menos para entender o que diz nas partituras, algumas coisas, algumas redações. Você tem história, você tem filosofia, você tem tudo de matérias que existe hoje, você tem dentro da música. Então, não deixe de lado a teoria da música. Tranquilo, gente? Galera, eu vou terminar a nossa live aqui hoje. Ela foi um pouco mais curta, mas eu espero que ela possa ter te ajudado a entender a importância de estudar a teoria. Hélio, teremos live semana que vem? Sim, teremos. Qual vai ser o assunto? Ainda não sei. Vai ser uma entrevista, Hélio? Não sei ainda. Mas assim que eu souber, eu vou te avisar e vocês saberão. Tranquilo? Quem não me segue aí. Tamo junto. Quem quiser seguir o clarinetista Afonso Silveira, ele fez uma live hoje com o professor dele, Luiz, lá de Portugal. Foi uma excelente live, vale muito a pena. E é isso aí, galera. Tamo junto. Querem tirar dúvida? Me chame no direct aqui. Vamos montar tal consultoria de teoria que você falou? Me chame no direct que a gente cria essa consultoria. Eu achei interessante que você falou que tem uma consultoria de clarinete. Como é que eu faço parte? Me chama no direct que eu te apresento ela e você pode fazer parte dela. Tranquilo? Galera, tamo junto e até mais. Tchau, tchau.